Boa noite, irmãos e irmãs. Nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus. Irmãos, não é só uma força de expressão, tá? Quando nós realmente proclamamos que nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus, nós queremos dizer que nós estamos debaixo da autoridade dEle, da presença dEle, do toque dEle. Então que Ele realmente tenha toda a liberdade de agir nos nossos corações, nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos aprender como assembleia. E nos últimos domingos, o irmão Thomas tem trazido uma palavra sobre Jerusalém e Betânia. E então temos entendido, do Senhor que essa é uma palavra para nós. Dizemos aqui com alguma reverência, com alguma ousadia no Senhor, que de alguma forma o Senhor está nos chamando, nos convocando para ser uma Betânia para si, para Ele. Então, nesse mesmo coração, gostaria de dar continuidade à palavra do meu irmão. Amém? Então, podemos orar mais uma vez? Senhor Jesus, como dissemos há pouco, nós estamos reunidos em Teu nome, debaixo da Tua autoridade, da Tua presença, literalmente para dentro do Teu nome. Então, Senhor, que Tu tenhas toda a liberdade de falar conosco. Falaremos a respeito de Maria e, como Maria, todos nós aqui nos assentamos aos Teus pés. Queremos ouvir das Tuas palavras que são espírito e vida. Realmente fala conosco, instrua-nos, exorta-nos, fortalece-nos, abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que contemplemos mais das maravilhas da Tua lei. Nós te agradecemos, Senhor, porque certamente o Senhor falará conosco. Amém. Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 12. João capítulo 12, verso 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Verso 9. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá, não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, verso 3. É o mesmo episódio, agora descrito pelo nosso irmão Marcos. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com perfume muito valioso de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E o verso 9, palavras do Senhor Jesus. Em verdade lhes digo, que onde for pregado em todo o mundo o evangelho,
também será contado o que ela fez para a memória dela. Amém? E mais uma vez, essa profecia do Senhor Jesus se cumpre. Está se cumprindo essa noite, está se cumprindo em qualquer lugar desse planeta que essa palavra está sendo lida. Onde o evangelho for pregado, a memória de Maria será levantada. Bendito seja o Senhor Jesus, como Ele é poderoso, não é? A palavra dele se cumprindo no dia de hoje. Irmãos, quando nós lemos, os evangelhos, nós observamos de uma forma muito clara a diferença de tratamento que o Senhor Jesus recebeu dos habitantes de duas cidades. O Senhor Jesus foi tratado de uma certa forma em Jerusalém, e ele foi tratado de uma outra forma na cidade de Betânia. A gente sabe que Jerusalém era o centro religioso no tempo de Jesus. Lá estava estabelecido o templo de adoração, havia até aquele momento um lugar específico para Deus ser adorado. Em Jerusalém se encontrava o chamado Sinédrio, que era um concílio dos 70 principais líderes representantes da religião judaica. Tínhamos ali no Sinédrio basicamente dois partidos, que era dos fariseus e dos saduceus, com algumas diferenças teológicas, digamos assim. Os saduceus eram mais tradicionais, os fariseus, os saduceus mais tradicionais, os fariseus mais pentecostais, dentro da teologia judaica. E era a cidade que, num primeiro momento, deveria ter dado boas-vindas ao Senhor Jesus. Durante milênios, eles estavam esperando o Messias, o ungido, o enviado de Deus, e Jerusalém deveria ter recebido o Senhor Jesus de braços abertos. Mas lendo os evangelhos, o que nós percebemos? Na cidade de Jerusalém, o Senhor Jesus foi rejeitado. Então aqui, irmãos, nós temos uma lição extremamente importante a respeito do que pode acontecer se nós desenvolvermos um relacionamento disfuncional com o nosso Deus. E que foi o que aconteceu com os líderes da religião judaica. A gente pode ler, já que estamos aqui no Evangelho de Marcos, vamos voltar ali no capítulo 7. Palavras do Senhor Jesus a respeito dos fariseus, que eram os líderes da religião judaica, que se situava na cidade de Jerusalém, que deveria ter dado boas-vindas ao Senhor Jesus. Eles estavam esperando o Messias, mas infelizmente os olhos deles foram cegados por causa da tradição. Eles caíram no pecado da hipocrisia. Então aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, a partir do verso 6, Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. E lhes disse ainda: vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Irmãos, isso não é trágico? O terrível pecado da hipocrisia. E pergunto aos irmãos, será que nós estamos sujeitos ou não a esse pecado? Irmãos, na nossa caminhada com o Senhor, a hipocrisia sempre será uma ameaça. A gente pode muito bem começar a prestar ao nosso Deus um culto exterior. Com os nossos lábios, nós proclamamos o seu nome, nós confessamos, mas o nosso coração está distante. Os irmãos entendem aquela situação onde nós nos colocamos no chamado piloto automático? O corpo vai fazendo, só que o coração está distante disso. Irmãos, quando nós, por exemplo, cantamos,
né? Normalmente a gente memoriza os cânticos e é muito fácil a gente estar cantando de boca para fora e no nosso coração nós estamos pensando em outras situações. Tá, por favor, não estou acusando ninguém aqui, mas é algo que realmente acontece, né? Quantos, na verdade, estão aqui de corpo presente, mas com o coração está pensando nas atividades ainda da segunda-feira, dos compromissos, porque a gente vai de pouco a pouco afastando o nosso coração. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, que nós jamais caiamos no pecado da hipocrisia. Então eu programei aqui, né, nessa mensagem, alguns momentos para a gente orar juntos. Tá? Então, se nós podemos proceder assim, eu digo uma oração e os irmãos repetem em seguida. Podemos orar então assim? Então, dizendo: Senhor Jesus, por misericórdia, nos livre do pecado da hipocrisia. Podemos orar juntos? Senhor Jesus, por misericórdia, nos livre do pecado da hipocrisia. Irmãos, aqui vale uma explicação. Todos nós seres humanos, nós nascemos com uma doença espiritual, né, com um vírus espiritual chamado pecado. Todo ser humano nasce pecador. E um dia a gente ouve o Evangelho. A gente ouve a respeito da obra de Cristo na cruz, que Ele morreu em nosso favor. Irmãos, algo muito importante, que o sofrimento do Senhor Jesus, além de físico, foi um sofrimento espiritual. Os pecados, os nossos pecados, os pecados de toda a humanidade, foram colocados sobre o Senhor Jesus. E essa mensagem, de alguma forma, mexe com o nosso coração. Puxa, Jesus, o Senhor chegou a esse ponto? O Senhor morreu, sofreu em meu lugar? Aí os nossos corações são tocados. E a gente se rende a Ele. A gente nos arrepende, nós nos confessamos como pecador e pedimos: Senhor, entra na minha vida, né, me transforma, né, venha realmente me purificar, mudar o meu coração. E nesse momento, né, usando a linguagem bíblica, nós nascemos do alto. A vida divina é colocada no nosso espírito, que é a nossa parte mais interior. Mas, irmãos, eu pergunto, quando nós nos convertemos, quando nós nos rendemos a Cristo, será que o pecado foi extirpado do nosso ser, do nosso corpo? Não. O pecado ainda habita na nossa carne. Nós convivemos com o inimigo, né? Não é o nosso alvo para essa noite, mas quando nós lemos Romanos capítulo 7, né, o nosso irmão Paulo diz isso de uma forma muito real. O pecado é uma doença espiritual que habita na nossa carne. Irmãos, e o pecado que habita em nós odeia Deus. Irmãos, o pecado na nossa carne odeia Deus, detesta. Qualquer atividade que nos faça voltar para o Senhor, o pecado vai reagir, né? Um exemplo assim que eu costumo dar, eu acho que são importantes exemplos, irmão, porque a gente traz para o nosso dia a dia, né? É a teologia do dia a dia. Eu aprecio demais, eu também gosto muito de ler a respeito de oração. Mas raramente, confesso para minha vergonha, eu tenho aquele desejo, aquele impulso de orar. Eu sempre luto com distrações, eu sempre luto com sonolência. Mas por que isso ocorre? Se no meu interior eu desejo orar, eu quero ter comunhão com meu Senhor, mas por que eu deparo tanta indisposição em mim? Qual que é a resposta, irmãos? É o nosso pecado. Aí, apenas compartilhando uma situação que eu vivenciei, né, houve um domingo pela manhã que eu acordei com uma vontade muito grande de orar. Eu até estranhei. Aquele desejo de estar diante do Senhor, né? Senhor, eu não posso perder essa oportunidade. Eu até suspeito que alguém esteja orando por mim, né? Aí tive um tempo, né, maravilhoso diante do Senhor, né, muito assim enriquecedor. Aí eu vim para a reunião. Isso aconteceu, irmãos, no ano retrasado. Aí quando eu cheguei aqui domingo pela manhã, né, na mesma manhã, eu encontrei a irmã Cleide, que disse assim: Ricardo, irmão,
orei por você hoje de manhã. Ah, agora entendi. Veja a importância, irmãos, de nós orarmos uns pelos outros, não é verdade? Porque na nossa carne nós temos um inimigo. E esse inimigo é o pecado que odeia Deus. Irmãos, quantos de vocês, antes de vir essa noite até aqui, não deu uma indisposição? Ah, vou ficar em casa. Ah, tem que tomar banho. Me entreguei. Tem que tomar banho. Pegar o carro. Ai, trânsito. Né? Não vem assim uma série de pensamentos? Irmãos, o que é isso? É a nossa carne. Mas, irmãos, como é que nós vencemos a nossa carne? É lutando direto contra ela? Não. A gente corre para o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Né? Manifesta a tua vida, a tua virtude, o teu poder. E é dessa forma que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, irmãos, em nome do Senhor Jesus, que sejamos libertos do pecado da hipocrisia. E foi assim, né, que os fariseus, que os saduceus, os representantes da religião judaica, que moravam em Jerusalém, receberam o Senhor Jesus. Mas teve um lugar onde o Senhor Jesus foi acolhido. Então aí, Thomas, vou aproveitar as tuas ministrações anteriores. Vocês podem, por favor, relembrar as ministrações do Thomas. Que lugar é esse onde o Senhor Jesus foi muito bem acolhido? Foi no vilarejo chamado Betânia. Betânia, então, era um vilarejo que ficava aproximadamente a 3 quilômetros a leste, né, de Jerusalém, né, uma caminhada aí de 3 quilômetros. E em Betânia, o Senhor Jesus encontrava pouso. Ali havia uma família que o recebia. Eram 3 irmãos. Quem eram, por favor? Marta, Maria e Lázaro. Então, em Betânia, o Senhor Jesus era acolhido. E o corpo dessa mensagem, né, eu estou aqui com o meu fiscalzinho olhando aqui para mim, né, o meu objetivo é a gente, com a graça do Senhor, pensarmos juntos a respeito dessa cidade, desse vilarejo, desse tratamento em Betânia, contando com que o Espírito Santo realmente venha abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, nos despertar, nos orientar, para que nós sejamos uma Betânia para Ele. E esses 3 irmãos, né, os 3 irmãos em Betânia, eles vão tipificar a respeito de 3 atitudes que uma igreja deve ter diante do Senhor Jesus, como veremos daqui a pouco. Né? Cada um dos irmãos vai tipificar uma atitude que nós devemos ter diante do Senhor, para que sejamos uma Betânia diante dele. Mas antes disso, irmãos, gostaria de colocar aqui algumas comparações do tratamento do Senhor Jesus recebido em Jerusalém e em Betânia. Tá? Então vou fazer aqui alguns contrastes. Em Jerusalém, Jesus era rejeitado e foi traído. Em Betânia, Jesus era aceito, ouvido e respeitado. Em Jerusalém, Jesus era testado e reprovado. Em Betânia, Jesus era obedecido e adorado. Em Jerusalém, Jesus era desafiado a realizar milagres. Em Betânia, Jesus realizava milagres por vontade própria. Em Jerusalém, havia formalidade, hipocrisia e tensão. Em Betânia, havia intimidade, autenticidade e deleite. Em Jerusalém, Jesus trabalhava e servia. Em Betânia, Jesus descansava e era servido. Em Jerusalém, havia barulho, irreverência e comércio. Em Betânia, havia alegria, reverência e comunhão. Em Jerusalém, havia um culto carnal que priorizava a forma, o exterior, a necessidade humana. Só que em Betânia, havia um culto espiritual
que priorizava o conteúdo, o interior e a glória de Deus. E aí, perguntamos, quem queremos ser? Jerusalém ou Betânia? Se o Senhor Jesus nos perguntasse, quem vocês querem ser? Jerusalém ou Betânia? O que responderíamos para ele? Betânia. Então podemos mais uma vez orar juntos? Então repitam, por favor. Senhor Jesus, faça de meu coração e de nossa congregação uma Betânia para ti. Vamos juntos? Senhor Jesus, faça do meu coração e de nossa congregação uma Betânia para ti. Amém? Então temos ali, irmãos, esses 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. E cada um deles vai tipificar algo a respeito de Betânia. Então nós veremos que Maria vai simbolizar adoração. Marta vai simbolizar serviço. E Lázaro vai simbolizar testemunho. Então essas seriam as 3 palavras. Podemos repetir? Adoração, serviço e testemunho. Podemos mais uma vez? Adoração, serviço e testemunho. Então Maria simboliza adoração. Vamos voltar lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, o verso 3. Então Maria, pegando um nardo de perfume, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro de perfume. Então Maria simboliza a adoração. Então podemos mais uma vez orar juntos? Repitam, por favor. Senhor Jesus, faça de mim um verdadeiro adorador. Juntos. Senhor Jesus, faça de mim um verdadeiro adorador. Então, irmãos, dentro da simbologia bíblica, nós podemos entender que o perfume significa a vida de Cristo. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, verso 15, diz que a vida de Cristo é um perfume que exala através das nossas vidas. Enquanto o frasco de alabastro, aquele tipo de cerâmica, pode muito bem representar a nossa alma. Então nós temos aqui uma simbologia a respeito da verdadeira adoração que o nosso Deus e Pai procura. Os irmãos lembram lá em João capítulo 4, naquela conversa do Senhor Jesus com a mulher samaritana? O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Irmãos, então nós temos aqui um ato de adoração. O que é a adoração que o Pai procura? É o exalar da vida de Cristo através de uma alma quebrantada. O que significa adorar? Adorar é exalar a vida de Cristo, o caráter de Cristo. Irmãos, qual que é o caráter de Cristo? Eu acho que a gente pode descrever os frutos do Espírito de Gálatas 5, não é? O que é o caráter de Cristo? Amor, bondade, benignidade, fé ou fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, essa que é a adoração. É a expressão do caráter de Cristo. Ele é o perfume. Mas o que é necessário, irmãos? A nossa alma estar quebrantada. A nossa alma é esse vaso de alabastro que precisa estar quebrantado diante do Senhor. Então, irmãos, que essa seja a nossa oração constante.
irmãos, que a gente ore com muita frequência. Senhor, quebranta a minha alma. Remove meus conceitos, preconceitos que não vêm de ti, e que através de mim a tua vida se exale, a tua vida se expresse. E é dessa forma que nós teremos uma vida de adoração. Quando nós combinamos esse texto, em João 12, com Marcos capítulo 14, nós podemos entender que o movimento de Maria foi mais ou menos assim. Primeiro, ela quebra aquele frasco de alabastro. Primeiro, derrama sobre a cabeça do Senhor Jesus. E depois ela derrama sobre os pés. E começa a enxugar com seus cabelos. Irmãos, mais uma vez, nós temos aqui uma figura da verdadeira adoração. Primeiro, quebra-se o óleo precioso sobre a cabeça do Senhor Jesus. Irmãos, em primeiro lugar, nós o reconhecemos como o cabeça, como o Senhor, como ungido de Deus, como aquele que foi enviado a Deus ao nosso favor. É olhar para Ele, é contemplar a pessoa dEle, é pedir, Senhor, Espírito Santo, abra meus olhos espirituais, para que eu veja o quão precioso é o Senhor Jesus. Então, primeiro a gente o reconhece como líder, como Senhor, como Deus encarnado. Mas ainda mais, no Velho Testamento, nós lembramos que existem 3 classes de pessoas que eram ungidas, cujo óleo era derramado sobre a cabeça. Os irmãos poderiam participar, por favor? Quais eram as pessoas que eram ungidas, que tinham óleo derramado sobre a cabeça no Velho Testamento? Rei, sacerdote e os profetas. Irmãos, o Senhor Jesus é o nosso rei. Ele é o nosso sacerdote e ele é o nosso profeta. Sacerdote é aquela pessoa que representa os homens diante de Deus. Irmãos, o Senhor Jesus é o nosso fiel sumo sacerdote. É Ele que nos representa diante de Deus. Irmãos, o nosso Deus, Criador de todo o universo, só nos recebe, só nos aceita por causa de Jesus, o nosso sacerdote. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o nosso representante. Irmãos, que segurança. Que segurança, sou de Jesus. E já desfruto o gozo da luz. Ele é o nosso sacerdote. Irmãos, ele é profeta. Quem é profeta? Profeta é aquele que representa a Deus diante dos homens. Estamos vendo a via dupla. E primeiro ele é o sacerdote. Ele nos representa diante de Deus. Mas ele é profeta. Ele é o representante de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado que vem até nós. É por isso que nós adoramos o Senhor Jesus. Irmãos, ele não é simplesmente homem, ele é Deus encarnado. As palavras de Jesus são as palavras de Deus. Ele é o verbo de Deus encarnado. Ele é o nosso sacerdote. Ele é o profeta de Deus. E ele é o nosso rei. Irmãos, por enquanto, só nós o apreciamos como rei. Ele é rei das nossas vidas, ele é o nosso Senhor. Amém. Senhor, tu és o nosso rei, tu és o nosso Senhor. Mas um dia ele vai voltar. E nós cremos que esse dia está muito próximo. Irmãos, esses céus vão se rasgar. Os céus vão se rasgar. E nós seremos levados com o nosso rei. E ele virá com poder e grande glória. E ele vai estabelecer aqui o seu reino. E que nós sejamos fiéis, irmãos. Em nome do Senhor Jesus, nós confiamos na competência do Espírito Santo para nos manter fiéis até o fim. E nós reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. Então, primeiro, ungir a sua cabeça. Reconhecê-lo como o nosso sacerdote,
como profeta de Deus e também como nosso rei. E qual que é a consequência, irmãos? Depois de adorá-lo como cabeça, nós nos rendemos aos seus pés. Irmãos, como é importante uma vida quebrantada. Eu sei que muitas vezes a gente recebe tantas lambadas da vida que a gente fica meio durão, né? Ó Senhor, quebranta os nossos corações, quebranta nossas almas. Nos ajude, Senhor, a termos uma vida rendida aos teus pés. Irmãos, a cada manhã, né, que seja o nosso hábito, ir ungir os pés do nosso Senhor. Senhor, eu estou aqui, derrama minha vida diante de Ti. A gente sabe que o cabelo feminino, segundo 1 aos Coríntios capítulo 11, significa honra, né? O cabelo é a honra da mulher. Irmãos, o que nós fazemos com os nossos cabelos? Nós derramamos diante dele toda a nossa honra, porque somente ele é digno. Então que essa seja a descrição das nossas vidas, que realmente possamos ungí-lo como nosso rei, sacerdote e profeta, e rendermos os nossos corações a ele em rendição. Amém? E porque Maria foi uma adoradora, o Senhor fez dela uma profeta. Ela fez ali um ato profético. Lembra do último versículo que nós lemos? O Senhor Jesus disse que onde for pregado o Evangelho, a história de Maria será contada, será lembrada. Irmãos, Maria foi a única que teve o privilégio de embalsamar o corpo do Senhor Jesus. Ninguém teve esse privilégio. Só ela teve esse privilégio por antecipação. Quando nós temos uma vida de adoração, o Espírito Santo abre os nossos olhos espirituais para a realidade espiritual. E nós começamos a ter um olhar profético, né? Começamos a olhar para frente. Mas por favor, irmãos, essa é a ordem. Primeiro ser um adorador, estar aos pés dele. E aí ele começa a nos revelar os seus segredos. E porque Maria foi uma adoradora, ela teve o coração do Senhor revelado. Amém? Então Betânia é um lugar de adoração. Marta simboliza serviço. Irmãos, eu entendi do Senhor essa ordem. Primeiro começa com adoração, depois vem o serviço. Primeiro é importante nós adorarmos, nós realmente termos todo o nosso ser diante do Senhor, para só depois o nosso serviço ser adequado. E tudo isso vai se manifestar em testemunho. Eu gostaria muito que essas seriam palavras que ficassem em nossos corações: adoração, serviço e testemunho. Aí no capítulo 12 de João, o verso 2. Marta servia. Podemos então, mais uma vez, orar juntos? Senhor Jesus, faça de mim um servo útil, bom e fiel. Juntos? Senhor Jesus, faça de mim um servo útil, bom e fiel. Irmãos, o tema do serviço cristão, ele é muito amplo nas Escrituras. E o nosso serviço, digamos assim, o nosso cooperar com o Senhor, nós temos essa palavra que é bíblica, cooperar, que é trabalhar junto. Ele é manifestado no exercício dos dons ou na multiplicação dos talentos, né? Nós lemos lá em Mateus, no capítulo 25, aquela parábola, aquele ensino importante do Senhor Jesus, que ele distribui talentos. Irmãos, cada um de nós, algum talento recebeu do Senhor. Aí na parte
da conclusão, eu quero ousadamente cutucar. Vamos multiplicar nossos talentos. Amém? Então, é um tema realmente bastante amplo nas Escrituras, que é o exercício dos dons ou a multiplicação dos talentos. Esse não é o nosso alvo para hoje, apenas a palavra serviço. Né? Uma consequência da adoração é o serviço. Né? E o que é o serviço? É o exercício dos dons, é a multiplicação dos talentos. Então, se os irmãos depois quiserem estudar, existem 3 capítulos na Bíblia que foca no exercício dos dons, que é Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e Efésios capítulo 4. Então, quando se fala a respeito do exercício dos dons, que é a multiplicação dos talentos, né, quais são os capítulos? Romanos 12, 1 Coríntios 12 e Efésios 4. Então fica aí com uma tarefa, né, para nós estudarmos esses capítulos. E quando fala a respeito de serviço, nós lembramos que o Senhor Jesus é o grande servo. Né, numa palavra muito abençoada, apropriada hoje pela manhã, o nosso irmão Thomas, né, nos lembrou a respeito do Senhor lavando os pés dos seus discípulos. Nós sabemos muito bem que naquela época era um serviço muito humilhante. Né? O serviço mais humilhante que existia naquela época era o lavar dos pés. Né? E o nosso irmão Thomas nos lembrou hoje de manhã que foi isso que o Senhor Jesus fez. Né? Nós lembramos das próprias palavras do Senhor Jesus dizendo a respeito de si mesmo. Os irmãos se lembram? O Filho do Homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O próprio Renan, na sua oração, também nos lembrou que o Senhor Jesus continua nos servindo. Ele é o nosso advogado. Agora há pouco nós dizemos que o Senhor Jesus é o nosso sacerdote. Irmãos, até hoje o nosso Senhor Jesus está nos servindo. O Rei do Universo nos servindo. E não é nenhum demérito para ele, é a alegria dele servir a sua igreja, né, a sua noiva amada. E também nós somos convocados a servir. Né? Gálatas, apenas citando aqui, capítulo 5, verso 13, diz: sede servos uns dos outros, servi uns aos outros. E dentre aqueles 3 irmãos, qual deles servia? Marta. Então, Marta tipifica o serviço. E como é que Marta estava servindo ali os convivas, né, os convidados? Marta servia alimentando. Então, como é que nós podemos servir os nossos irmãos e irmãs? Também alimentando. Alimentando o espírito, a alma e o corpo dos irmãos. Irmãos, quando nós intercedemos uns pelos outros, quando nos nossos momentos diante do Senhor, lá em secreto, a gente está lembrando de um irmão, de uma irmã, de uma outra situação. Irmãos, quando nós intercedemos uns pelos outros, irmãos, os céus se abrem para o nosso Deus agir. Nós abrimos oportunidade para o nosso Deus agir. Então, quando nós intercedemos uns pelos outros, nós estamos alimentando, digamos assim, o espírito dos nossos irmãos. Quando nós temos comunhão, irmãos, quantas vezes os nossos pés são lavados, nós somos renovados, nós somos restaurados por uma boa conversa, não é verdade? Nós estamos alimentando a alma dos nossos irmãos. Irmãos, quantas vezes a gente empresta o nosso ouvido para ouvir os irmãos, ou quando na dependência do Espírito Santo, a gente acaba, muitas vezes, sem querer, dando ali um conselho, né, uma palavra, né, e de repente o irmão fala, puxa, né, era tudo o que eu precisava ouvir. Nós estamos alimentando a alma dos nossos irmãos, e também nós podemos alimentar o corpo dos nossos irmãos. Irmãos, como é que nós alimentamos o corpo? Nós podemos dar. O primeiro exemplo é dar uma refeição, né?
Mas é só isso, irmãos? Não, a gente pode dar uma oferta, a gente pode dar um remédio, e muitas vezes a gente pode dar um abraço. Irmãos, quantas vezes os irmãos que estão do nosso lado, tudo o que eles precisam é de um abraço. Wagner, quando você traz aqui os meninos, eu fico pensando, né, o Wagner tem um chamado do Senhor muito precioso, né, trabalhando com os meninos, eu fico pensando na falta assim, de carinho que eles sofrem na casa deles, né, pelo que você relata, e o que vem no meu coração, olha, o que esses meninos precisam é de um abraço. Então, irmãos, nós podemos alimentar o corpo, a alma e o espírito dos irmãos, da mesma forma que Marta também alimentava aqueles que estavam ali naquela casa em Betânia. Amém? Então, em primeiro lugar, a adoração. Depois o serviço. E agora o testemunho. Tá? E nós veremos o que isso significa. Então, aí no capítulo 12, vamos ler do verso 9 ao 11. Uma numerosa multidão dos judeus ficou sabendo que Jesus estava em Betânia. Eles foram até lá não só por causa dele, mas também para ver Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus. Então podemos mais uma vez orar? Senhor Jesus, faça de mim uma testemunha fiel. Juntos, Senhor Jesus, faça de mim uma testemunha fiel. Irmãos, o significado de testemunhar pode ser encontrado em Atos capítulo 4. Podemos abrir lá? O que significa testemunhar? Atos capítulo 4, verso 20. Então, são palavras dos apóstolos. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Testemunhar é falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, esse é o significado da palavra testemunhar. Então, para os apóstolos, o que significava testemunhar? Falar das coisas que eles viram e ouviram. Irmãos, o que eles viram? Eles viram Jesus alimentando mais de 10.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. O que eles viram? O Senhor Jesus andando sobre as águas. O que eles viram? Senhor Jesus curando cego de nascença, coxo de nascença. O que eles viram? Eles viram em especial Jesus morrendo e ressuscitado. Irmãos, o que eles ouviram? Eles ouviram palavras como, dissemos há pouco, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eles ouviram do Senhor Jesus, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a ressurreição e a luz da vida. Já queria engatar em João capítulo 11, o que o Senhor Jesus disse? Eu sou a ressurreição e a vida. Se alguém morrer, né, por causa de crer em mim, vai ressuscitar, né? Eu ressuscitarei. Então eles falam a respeito do que viram e ouviram. Irmãos, em relação a nós, o que significa então testemunhar? Então testemunhar significa anunciar, ensinar e praticar aquilo que nós cremos. Porque nós não vimos o Senhor Jesus realizar diretamente esses sinais.
nós não ouvimos diretamente o Senhor Jesus falar essas palavras. Irmãos, tudo isso está escrito aqui na Bíblia. Aliás, é algo importante de ser dito, a nossa fé, ela tem base histórica. A nossa fé, ela não se baseia em historinhas que alguém inventou. A nossa fé se baseia em fatos reais. O que está escrito na Bíblia são coisas, acontecimentos que de fato ocorreram. A nossa fé, ela tem essa base histórica. Então a gente ouve essa palavra, a gente crê. Irmãos, como a nossa fé é importante para Deus. Irmãos, Deus sabe a dificuldade que nós temos de crer, viu? Então, quando a gente crê, a gente pede a ajuda do Espírito Santo. É por isso que Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, relendo esse versículo, irmãos, o que agrada a Deus? Agrada a Deus a nossa fé. Nosso Deus sabe da nossa incredulidade. Ele sabe do pecado que habita da nossa carne e que odeia Ele. Mas, Senhor, eu vou nadar contra a correnteza. Eu creio na sua palavra. Eu me apoio nela. Eu sei que isso é a verdade. Irmãos, eu digo com alguma ousadia. Se o Espírito Santo pode se entristecer, Ele também pode se alegrar. O nosso Pai, certamente, digo com muita ousadia, mas esse é o nosso Pai. Ele se alegra por causa dos nossos atos de fé. Pai, eu creio na tua palavra. Eu creio em ti. Eu sei que o Senhor é fiel. A tua palavra é a verdade. Senhor, tu és o meu Deus. Muito obrigado por tudo o que aqui está escrito. Eu realmente creio que tudo isso é verdade. Os anjos se alegram e o nosso Deus também. Agora, indo para Lázaro, algo aqui interessante para a gente observar. Com certeza, irmãos, com certeza, Lázaro e Jesus tiveram muitas conversas. O Senhor Jesus esteve várias vezes em Betânia, e é óbvio que o Senhor Jesus e Lázaro conversou várias vezes, não há dúvida disso. Mas quando nós lemos as Escrituras, nós temos as palavras de Maria, nós temos palavras de Marta, mas nós não temos palavras de Lázaro. Será que isso tem algo a nos ensinar? Eu acredito que sim, irmãos. Lázaro é aquele que fala com a própria vida. Lázaro é aquele que fala com a própria vida. A própria vida dele é um testemunho. Os irmãos conhecem aquela expressão que diz: olha, a tua vida fala tão alto que eu não consigo ouvir as suas palavras. Conhece essa expressão? Então é nisso que nós observamos a respeito de Lázaro, o testemunho de vida. Irmãos, nós somos a vitrine de Deus. Nós somos a amostra grátis de Deus nesse mundo. Irmãos, como já dissemos aqui algumas vezes, a nossa vida é a única Bíblia que muitas pessoas estão lendo. A nossa vida, a nossa conduta é a única Bíblia que muitas pessoas estão lendo. Que responsabilidade é o nosso testemunho, não é verdade? Então, irmãos, que essa seja a nossa oração. Espírito Santo de Deus, o Senhor diz na tua palavra que nós somos embaixadores de Cristo, que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo, que nós somos o bom perfume de Cristo. Ó bendito Espírito Santo de Deus, faça-me ter uma vida de testemunho. Onde quer que eu esteja, começa dentro de casa, no meu trabalho, nos contatos cotidianos. Senhor, que a tua vida em mim seja tão exuberante, tão bela, que isso possa despertar a atenção das pessoas. Irmãos, testemunhar com a nossa vida. Testemunhar com a nossa vida. Anotei aqui, irmãos, é claro que palavras são importantes, tá? O próprio Fernando nos lembrou hoje, como crerão se não há quem pregue? Por favor, irmãos, eu não estou aqui desconsiderando
a pregação da palavra, o anúncio do evangelho, mas por favor, as nossas palavras e a nossa conduta, a nossa vida deve estar harmonizados. E quando a gente não puder falar, que de alguma forma, né, um gesto, um sorriso, um olá, um bom dia, um aceno, um abraço, de alguma forma possa expressar a vida de Cristo. Amém? Amém. Irmãos, eu tenho apenas 5 minutos, então eu vou fazer o seguinte para poder concluir aqui essa mensagem e ser fiel ao tempo. Agora são as observações finais e as aplicações. Tudo bem? Mas eu gostaria que ficasse claro. Betânia é um lugar de adoração, serviço e testemunho. Então, se o Espírito Santo de Deus realmente trabalhar em nossas vidas, se Ele realmente operar profundamente em nossos corações, o nosso ambiente, nós como assembleia, seremos um lugar de adoração, serviço e testemunho. Aí só para lembrando, então o que vai acontecer em Betânia? Jesus é aceito, Ele é ouvido, Ele é respeitado, Ele é obedecido, Ele é adorado, Ele realiza milagres por vontade própria. É um lugar onde há intimidade, autenticidade e deleite. É um lugar onde o Senhor Jesus descansa e Ele é servido. É um lugar de alegria, reverência e comunhão. É um lugar onde há um culto espiritual que prioriza o conteúdo, o interior e a glória de Deus. Essa é Betânia. Observações finais. O que é a igreja? Igreja é a comunidade daqueles que adoram, servem e testemunham do Senhor Jesus. A igreja é o ajuntamento dos adoradores, servos e testemunhas do Senhor Jesus. Então aí vem o encorajamento. Então procure exercitar e perseverar nessas 3 atividades em sua vida devocional diante do Senhor. Irmãos, no viver de igreja, não existe, olha, aqueles irmãos são da adoração, aqueles outros irmãos são do serviço, aqueles irmãos são do testemunho, né, digamos assim, do evangelismo. Não, irmãos. Cada um de nós, todos nós, pelo operar do Espírito Santo, temos que caminhar nessas 3 dimensões. Sermos adoradores, servos e testemunhas. E nunca chame de igreja o salão ou o prédio onde a igreja se reúne. Irmãos, durante alguns anos eu frequentei uma comunidade pentecostal e era muito comum, né, a leitura do Salmo 122. Né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Né? Então, naquele contexto, né, como era um prédio, né, então queria dizer, né, irmãos, que aqui é a casa do Senhor, então alegrei-me, né, para ir na casa do Senhor. Irmãos, isso aqui é uma má compreensão. Né? Isso aqui é velha aliança, onde se havia um templo, um lugar de adoração. O Salmo 122, ele está dentro do chamado Cântico dos Degraus, né, que vai do Salmo 120 ao 134, que eram salmos que os judeus cantavam quando estavam indo para Jerusalém. Então eles cantavam esses salmos. E no meio desses salmos tinha o 122. Então, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É um lugar onde as tribos se reuniam, tinham as festas, as celebrações. Mas, irmãos, isso é velha aliança. Quem é a casa do Senhor hoje? Somos nós. Nós somos a casa do Senhor. Mas vamos invalidar então o Salmo 122? Não. A gente pode reler à luz da nova aliança. Alegrei-me quando me disseram, vamos nos reunir como casa do Senhor. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos nos reunir como casa do Senhor. Então, irmãos, que a gente possa ter esse treino. Nunca chame de igreja o salão ou prédio onde a igreja se reúne. Isso aqui é uma sala de um hotel. E a igreja está reunida na sala de hotel.
Em outra perspectiva, o Senhor Jesus deve ser adorado, servido e testemunhado, envolvendo todo o nosso ser, mente, coração e membros. Então, o nosso Senhor Jesus deve ser adorado, servido e testemunhado. Irmão, só na mente, no conhecimento? Não, a gente agrega o coração e manifesta pelos membros. Irmãos, tudo bem? Conhecimento correto, coração correto e membros corretos. Então, o Senhor Jesus tem que ser adorado, servido e testemunhado com pensamentos, com as nossas emoções e com as nossas ações, com as nossas atitudes. E até nisso, os 3 irmãos de Betânia são uma figura. Lázaro, Lázaro, mas agora, Rita, nessas 3 perspectivas, mente, coração e membros, Lázaro pode representar a mente, os pensamentos. Maria representa o que, irmãos? Maria, adoração, representa o coração, os sentimentos. E Lázaro? A Marta. Marta representa os membros, né, as ações. Então, que possamos servir o nosso Deus com mente, coração e membros, né? Lázaro, Maria e Marta. Então, que cada um de nós sejamos um Lázaro, uma Maria e uma Marta diante do Senhor, servindo com nossos pensamentos, emoções, sentimentos e ações. A igreja é o corpo de Cristo, Efésios 1, 22 e 23. A igreja é a casa de Deus, 1 Timóteo 3,15. A igreja é a noiva do Cordeiro, Efésios 5, 24 a 27, Apocalipse 19, 7 a 9. A igreja é uma nova raça de seres humanos, Efésios 2, 11 a 22. E deve ser motivo de profunda e constante alegria, gratidão e honra o fato de sermos igreja. Deve ser motivo de profunda e constante alegria, honra o fato de sermos igreja. Irmãos, quem éramos nós? Inimigos de Deus, marionetes de Satanás, destinados ao inferno. Irmãos, essa não é a descrição de uma pessoa sem Cristo? Veja o que Deus, em sua extrema graça e misericórdia, nos fez. Ele nos salvou, Ele nos perdoou, Ele nos deu a sua vida, Ele presenteou-nos com seu Espírito e agora nos insere no maior empreendimento que está acontecendo no universo, que é a edificação da igreja. Irmãos, que privilégio, né? Que honra. Eu tenho um colega de trabalho que é grau 33 da maçonaria, e há alguns anos ele me convidou, né? Eu até estranhei no começo, né? Eles me tratam como Borges, né? Ô Borges, você tem perfil de maçom. Aí arregalei os olhos. O que você quis dizer com isso, né? Ele explicou, não, que é importante você ter uma família estabilizada, ser uma pessoa idônea no seu trabalho, né? E ter assim, digamos assim, um bom nome, né? Não seja mal falado. Ah, bom, ufa, né? Alivia um pouco, né? Mas eu agradeci, porque o que veio no meu coração era, irmãos, eu tenho o privilégio de fazer parte do maior empreendimento do universo, que é fazer parte da igreja. O que é a maçonaria perto disso? Então, irmãos, que isso desperte o nosso coração, que isso realmente possa, né, dar assim nos nossos corações, né, uma alegria, né, um gás, um renovo. Eu faço parte da edificação da igreja. Estava destinado para o inferno, né? Filho da ira, agora eu sou filho de Deus, amado, tenho a vida dele e participo do projeto da edificação da igreja.
Nunca despreze, mas sempre valorize a igreja. Ela é preciosa ao coração de Deus, então ela deve ser preciosa para nós também. Aí eu coloquei aqui mais uma oração, podemos orar, irmãos? Pai, abra meus olhos espirituais e me revele o seu Filho. Senhor Jesus, abra meus olhos espirituais e me revele a sua igreja. Amém? Precisamos que o nosso Pai abra os olhos do nosso coração para que contemplemos a majestade do seu Filho. E ao olhar para o Senhor Jesus, que Ele abra os olhos do nosso coração para contemplarmos a glória da sua igreja. Todo cristão verdadeiro compõe a igreja. Romanos 12, 5, Efésios 1, 22 a 23, Efésios 2, 19 a 22. Assim, não existe cristão desigrejado. Só é desigrejado quem não é salvo. Está claro, irmãos? Todo cristão verdadeiro compõe a igreja. Então não existe cristão verdadeiro que seja desigrejado. Cristãos verdadeiros que não estão se reunindo não são desigrejados, são desobedientes. Amém? Irmãos verdadeiros que não se reúnem não são desigrejados, eles são desobedientes. Temos a ordem em Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar. Tá? Hebreus 10, 25. Não deixe de congregar. Não se prive desse privilégio. Brasa fora do braseiro, apaga. E é para o braseiro, né? Coloquei entre aspas, é para o braseiro, para a igreja, o braseiro, que Deus ordena a sua bênção. Irmãos, lembram como termina o Salmo 133, 3? Quando os irmãos vivem em união, ali o Senhor ordena a sua bênção. Irmãos, é uma bênção quando nós estamos reunidos como irmãos. A nossa semana, ela vai ser diferente pelo fato de nós estarmos reunidos aqui como irmãos. Antepenúltimo, não se contente em ser um esquentador de banco. Aperfeiçoe, cresça na adoração, serviço e testemunho. Sirva o Senhor com a sua mente, coração e membros. Peça ao Senhor que lhe revele onde e como você deve funcionar, exercitar os seus dons e multiplicar os seus talentos. Irmãos, peça isso para o Senhor. Senhor, na vida de igreja, onde é que o Senhor quer que eu esteja funcionando? Aí, sugestão. Aí, eu fui ousado, tá, irmãos? Sugestão, como é que a gente pode estar funcionando? Orando, ofertando, evangelizando, né, ou testemunhando, acolhendo ou recepcionando, né, quando vem pessoas. Irmãos, vamos ser hospitaleiros, né, acolher as pessoas, dar carona ou pagar o Uber, visitar, enviar uma mensagem. Então, irmãos, são formas muito simples de nós estarmos servindo. Penúltimo, viver a vida de igreja, a vida comunitária, não é fácil. Irmãos, eu estou sendo realista, tá? Viver a vida de igreja, a vida comunitária, não é fácil, mas vale a pena. É uma das formas de se levar a nossa cruz. Levar a cruz significa abraçar, obedecer à vontade de Deus e renunciar à nossa. A vontade de Deus é o que há de melhor para nós, mas infelizmente nem sempre a gente aceita isso. E é a vontade dele que nos reunimos, que nos reunamos. Como igreja, a gente aprende a amar e servir pessoas muito diferentes de nós. Aí eu citei aqui Colossenses 3,13, que diz: perdoai e suportai uns aos outros. Irmãos, não é um mandamento realista? Perdoai e
E é suportar mesmo, tá? Não é a versão bonita, eu vou dar suporte às pessoas. Não, é suportar mesmo. É suportar e perdoar. A palavra de Deus é muito realista. Aí, né, algo assim para a gente pensar. Nós mesmos seremos amados e servidos por pessoas que naturalmente não iriam com a nossa cara. Não é verdade, irmãos? Então, reunir é uma forma de levar a cruz. E para finalizar, prepare-se para casar e para reinar. Prepare-se para casar e para reinar. O capítulo 19 de Apocalipse revela o nosso casamento com Cristo e a nossa vinda com Ele a esse planeta, para o estabelecimento do seu reino. Que era gloriosa será. Nesse tempo ficará claro para cada um de nós que cada ato de adoração, serviço e testemunho terá valido a pena. Muito mais do que nós imaginávamos. Aí termino citando 1 Coríntios 2:9. O que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e nem subiu à imaginação humana. São tais coisas que Deus está preparando para aqueles que o amam. Você ama a Deus? Você ama Jesus? Eu também amo. Nós amamos esse bendito Senhor. Amém? Então a minha oração aqui de olhos abertos é que o Espírito Santo então pegue essa palavra, né, continue trabalhando em nossos corações, que os irmãos possam pensar. Se alguém tiver interesse no meu esboço, eu tenho ele, eu posso mandar para alguém que tiver interesse. E a minha responsabilidade, irmãos, é orar. Porque o Senhor Jesus já nos alertou que quando a gente semeia, esse daqui é um ato de semear. Satanás vem comer a semente. Então, essa é a minha responsabilidade com cada um de vocês. E eu me comprometo, viu? Não na minha própria força, dependendo do Espírito Santo. Eu me comprometo a estar intercedendo por cada um de vocês. Falando, né? Show Satanás. Né? Que a palavra de Deus realmente tenha acolhida nos nossos corações. Amém? Amém. Irmãos, boa semana. Deus abençoe a todos. Tá? Amém.